caminhar por um aeroporto lotado, ou, sei lá, tentar conversar numa praça de alimentação ao meio-dia. Até mesmo abrir uma rede social. O barulho é constante, né? Exato. A experiência humana hoje é, por definição, uma cacofonia ininterrupta. Existe um nível de ruído, tanto visual quanto sonoro, que a gente meio que aceitou como estado natural das coisas. Com certeza, é uma disputa infinita pela nossa atenção. Mas existe um documento que exige o exato oposto. Um projeto global desenhado para barrar esse caos lá fora. Boas-vindas a quem acompanha a nossa análise minuciosa de hoje. Olá! E o foco dessa nossa exploração detalhada é o capítulo 11 do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na edição de 2025. E a nossa missão hoje não é só ler um monte de regras, sabe? É entender o porquê por trás dessa arquitetura dos cultos e reuniões. Sim, descobrir como essa ordem e esse silêncio não são meras burocracias, são ferramentas projetadas para criar uma conexão espiritual profunda. E proteger a unidade da comunidade, né? Porque a organização de uma igreja vai muito além do que a gente vê lá no palco. Então, ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. E a premissa central desse documento é bem analítica, olha. Ele enxerga o espaço físico da igreja como o santuário da congregação. Santuário da congregação, interessante. Pois é, não é uma extensão da rua ou um clube social. É um ambiente que exige uma reconfiguração completa de comportamento. E essa reconfiguração começa bem antes do culto oficial começar, né? O texto descreve a casa de Deus como a porta do céu. Exatamente. E a exigência lá dentro é drástica. O silêncio quase absoluto é imposto. O manual diz textualmente que não tem espaço para conversas vulgares, cochichos ou risos. Tipo, nada disso é permitido, nem antes nem depois. E existe uma fricção psicológica enorme aí. Pensa bem, a pessoa chega carregada com o estresse da semana, o celular vibrando no bolso. Nossa, mente super acelerada. Exato. E o manual exige esse silêncio justamente para forçar uma desaceleração, sabe? Uma descompressão mental mesmo. Entendi. É como se a reverência fosse uma preparação. Isso. A instrução é que os membros precisam reconhecer que mensageiros do céu estão presentes ali. Então, o foco muda totalmente. Caramba! E um detalhe curioso é que o ensino dessa reverência não começa na porta da igreja. A instrução é que os pais comecem isso em casa com as crianças. Estabelecendo um limite claro entre o que é comum e o que é sagrado. Sabe, eu fico pensando numa analogia para quem nos escuta. É tipo a concentração de um atleta no vestiário antes das Olimpíadas. Nossa, ótima comparação. Ou aquele instante de silêncio elétrico num teatro clássico antes da cortina subir. É uma preparação mental para algo grandioso. Exatamente. É um esvaziamento para o sagrado acontecer. Mas, olha, isso me faz pensar numa coisa. Impor tantas restrições, forçar um comportamento tão austero, isso não acaba sufocando a alegria da adoração? O que é fascinante aqui é como o texto resolve exatamente essa tensão, sabe? A reverência não anula a alegria de forma alguma. Ah, não. Não. A literatura citada aponta que chegar perante o Criador deve ser feito com reverente alegria. Não é para ser algo lúgubre ou opressivo. Entendi. A alegria existe, mas é, redirecionada. Perfeito. Não é o entretenimento de um show de stand-up. E a música ilustra bem isso. O manual reconhece a música como uma grande força para o bem. Mas tem diretrizes claras para essa música, né? O canto da congregação inteira é super incentivado. Sim, o canto congregacional é o ideal. E, paralelo a isso, tem advertências diretas contra exibições teatrais para atrair público. Eles até usam o termo cantores do mundo, não é? Usam sim, e a lógica disso vai muito além da estética. Quando a música vira exibição, a glória vai para o executante, não para Deus. Faz todo sentido. O foco fica no palco e não no divino. Pois é. O manual tenta blindar o culto do entretenimento secular. Ninguém é estrela ali, sabe? Alegria coletiva e direcionada para cima. Bom, agora que a atmosfera de reverência e música está estabelecida, como é que o evento principal, o culto de sábado, é estruturado? Olha, a arquitetura do sábado começa com a escola sabatina.
A fonte define isso como a igreja em estudo. É um dos serviços mais importantes, né? E depois vem o culto principal. Isso. E o culto principal deve ser focado na simplicidade e na pontualidade. Eles pedem para evitar longas preliminares a todo custo. É fatiado em duas partes, certo? A resposta congregacional e a mensagem da palavra. Exato. A primeira parte tem o louvor, as ofertas e as orações. A segunda é o sermão. E eles cortam as formalidades desnecessárias para não perder a atenção das pessoas. Aí é que a coisa fica realmente interessante. O manual estabelece um limite de velocidade para a oração pública. Ah, essa parte é muito reveladora. O texto crava que 1 ou 2 minutos é suficiente e que a voz deve ser clara e audível. Chega a ser cômico pensar que um manual oficial precisa lembrar as pessoas de não fazerem orações longas e cansativas. Mas tem um motivo histórico forte para isso. Oração pública muito longa frequentemente vira exercício de vaidade. Nossa, é tipo uma performance espiritual. Exatamente. A pessoa tenta demonstrar eloquência ou até usa a oração para dar palestras disfarçadas. Com o limite de 2 minutos, o manual força a objetividade. Limita o ego, né? E protege o ouvinte também. Ninguém merece ficar refém da oração interminável dos outros. Com certeza. E essa ideia de proteger o ouvinte ganha mais força quando a gente olha para as regras sobre o púlpito. Ah, sim. O texto é bem absoluto. Diz que o púlpito não é um fórum. De jeito nenhum. É estritamente proibido usar o púlpito para opiniões pessoais, assuntos políticos ou polêmicas doutrinárias. E a arrecadação de fundos não autorizada também está fora, né? Só oradores aprovados podem subir lá. Isso. E pode soar muito restritivo hoje em dia, num mundo que valoriza tanto a liberdade de expressão ilimitada. Pois é, por que blindar tanto assim? Porque dentro daquela arquitetura, o púlpito é reservado só para a palavra divina. Se virar um palanque político, o propósito de buscar algo transcendente é destruído. O texto enfatiza muito a necessidade de habilidade, estudo e planejamento. Sim, espiritualidade não é desculpa para desorganização. O cargo de liderança não dá o direito de improvisar com o tempo da congregação. Impressionante. Então, toda essa estrutura semanal nos leva a um evento que acontece a cada trimestre. Um momento de maior vulnerabilidade. A cerimônia da comunhão. E é um evento que o manual descreve com um nível altíssimo de detalhamento. E começa com uma ordenança bem específica, né? O lava-pés. Exato. O lava-pés é o coração emocional dessa experiência coletiva. E não é só um teatro histórico. Tem um objetivo psicológico claro. Limpar o coração do orgulho, rivalidade e ciúme, certo? É uma preparação indispensável. Sim, é uma quebra violenta de hierarquia. Os membros se ajoelham com bacias de água para lavar os pés uns dos outros. Eu acho isso incrível. É tipo um botão de reset emocional para a comunidade. Fica impossível guardar rancor de alguém cujos pés você acabou de lavar. É psicologicamente insustentável. As barreiras caem ali mesmo, no chão. E se conectarmos isso ao quadro geral da comunhão, tem um detalhe sobre a ceia do Senhor em si. Sim, a ceia. Os elementos são estritamente pão sem fermento e vinho não fermentado, ou seja, suco de uva. O fermento simboliza o pecado e a morte na teologia deles, né? Porque é um processo de decomposição. Exatamente. Um elemento em decomposição não pode representar um sacrifício perfeito. E sabe, se conectarmos isso ao quadro geral das regras, surge um paradoxo maravilhoso. Qual paradoxo? A gente viu regras rigidíssimas até agora, sobre tempo, música, quem sobe no púlpito, mas na hora mais sagrada, que é a ceia, a mesa é aberta. Caramba, é mesmo. A comunhão aberta. Qualquer crente comprometido com o Salvador pode participar. Exato. O manual diz que ninguém tem o direito de julgar o coração do outro. Não se deve tentar separar o joio do trigo ali. Então, mesmo que alguém não seja sincero no íntimo, a pessoa não é barrada. Não é. A cerimônia foi desenhada para ir do chão, no reconhecimento indigno do lava-pés, até o triunfo da comunhão. Todos são nivelados na vulnerabilidade. É uma sofisticação espiritual gigantesca. E sobre os emblemas que sobram, o pão e o suco, tem regra para isso também? Tem sim. Os diáconos e diaconisas
devem descartar tudo com muito respeito. Nunca podem ser consumidos no uso comum, tipo levar para casa para lanchar. Isso reforça o peso simbólico do momento, né? Não admite banalização de jeito nenhum. Com certeza. E o tom final desse culto é surpreendente. Depois de tanta introspecção, a cerimônia não termina de forma sombria. Termina em celebração, com música vibrante. A mensagem não é a tristeza do sacrifício, mas a alegria do perdão. Isso mesmo. É uma experiência de esperança pura. Mas olha, para todo esse ecossistema funcionar no final de semana, tem muita coisa rodando nos bastidores. A famosa casa de máquinas, né? As reuniões de oração e as reuniões administrativas. Exato! As reuniões de oração durante a semana precisam ser as mais interessantes e variadas possíveis segundo o manual. E tem aquele aviso hilário sobre orações mecânicas e palestras longas. O texto diz que isso fatiga os anjos e as pessoas. É muito bom, né? Uma metáfora de Ellen White. O documento oficializa a preocupação com o cansaço dos anjos. Eu dei muita risada com isso. Mas falando sério, a monotonia mata o engajamento espiritual, né? Totalmente. Um monólogo burocrático no meio da semana não renova a força de ninguém. Por isso, foco no dinamismo. E, paralelamente, tem as reuniões administrativas. Ocorrem pelo menos anualmente e proíbem totalmente o voto por procuração. Sim, se o membro não está presente, seja fisicamente ou remotamente se for autorizado, ele não vota. Mas o grande motor de decisão mesmo é a comissão diretiva da igreja, que se reúne todo mês, certo? Essa mesma. E o manual tem um pavor claro de que essa comissão vire apenas uma reunião burocrática focada em planilhas. Ah, sim. O texto adverte que a energia não deve ser engolida por relatórios financeiros ou discussões sobre consertar o telhado. Essas coisas operacionais devem ir para subcomissões. Aí eu te pergunto, como é que eles evitam que a comissão diretiva vire aquela reunião de condomínio insuportável? Isso levanta uma questão importante. A solução deles é redefinir o que significa administrar. Como assim? No manual, a administração é um ministério espiritual. A comissão é formada por líderes de áreas ligadas a pessoas, como o Ministério Jovem e da Família. Ah, entendi. Então o foco principal deles é ter um plano ativo de discipulado e nutrição emocional dos membros. Exatamente. Discutir o conserto do telhado importa, mas só porque o telhado protege as pessoas lá embaixo. A burocracia serve à missão e não o contrário. Uau! Olha, fazendo um resumo do que a gente explorou hoje, o quadro que se forma é de uma coerência incrível. Sem dúvida. É um sistema totalmente integrado. É a ordem, as diretrizes para a música, o limite de 2 minutos para as orações, a vulnerabilidade do lava-pés e o foco em pessoas nas reuniões. Não é sobre criar regras vazias, mas sobre remover as distrações humanas, limpar o ego para o divino poder se manifestar. Exato. O capítulo 11 definitivamente não é um compêndio maçante de regras congeladas. É uma ferramenta de conexão. E o próprio manual diz que o esforço de tudo isso é apresentar a igreja sem mancha nem ruga. É uma engenharia da reverência muito meticulosa. É. E para deixar quem nos escuta com um pensamento provocativo, olha só a dimensão global disso tudo. Verdade, é um projeto de aplicação internacional. Pense que, em qualquer final de semana, milhões de pessoas ao redor do mundo, em culturas completamente diferentes, estão seguindo essa exata mesma coreografia. Nossa, em centenas de idiomas, realidades econômicas opostas, todos lavando os pés uns dos outros com a mesma bacia. Sim, bebendo o mesmo suco de uva, mastigando o mesmo pão e mantendo aquele exato silêncio reverente no mesmo dia. É uma sincronização invisível, surreal, né? É. E a reflexão que fica é como essa estrutura global e simultânea molda a experiência humana da fé frente a esse caos moderno. Pois é. Como o ato de abrir mão do ruído individual pelo silêncio coletivo funciona como uma âncora para nossa mente hoje. É algo profundo para se pensar até a nossa próxima análise. Com certeza. Um abraço para todo mundo que acompanhou a gente. Até a próxima exploração profunda.